Tudo bem? Muito boa noite a todos vocês. Me perdoem aí o horário, o tempo que a gente acabou levando demorou aqui para poder conectar as coisas, mas agora aparentemente está já tudo funcionando perfeitamente. Pessoal, quem estiver me assistindo, estiver conseguindo me ver, dá um oi aí, fala de onde você está. Estou vendo que tem só a Gisele que entrou. O Vitor também entrou. Muito boa noite, Vitor. Muito boa noite, Gisele. Tudo bem? E então estamos começando as transmissões de mais um programa Seu Direito de Saber Jurídico na noite fria desta sexta-feira, dia 6 de setembro de 2019. Precisamente às 20 horas e 27 minutos, com apenas 27 minutos de atraso. Agradeçam ao Facebook e à companhia de internet Vivo. Os agradecimentos por deixar a gente se atrasar tanto, né? E esta noite eu estou aqui com a presença de uma Master Practitioner para tratar hoje de uma forma muito diferenciada do tema de hoje. Porque, ao contrário, senso, ou seja, ao contrário do que as pessoas imaginam, o advogado ele também é um ser humano. Ele também vive, come, bebe, dorme e não fala somente de leis. Ele também pode ser acometido de doenças, ele também pode ter diversos problemas. E não é diferente com a vida de cada um de vocês. Bom, eu vou fazer essa apresentação formal. Gostaria que vocês pudessem conhecer aqui a Marisa, está aqui, ó. Oi, gente, tudo bem? Bom, a Marisa eu já conheço de longa data, é uma amiga de longa data. Hoje nós estamos aqui para poder tirar bastante dúvidas de vocês com relação à PNL, a Programação Neurolinguística, né? Que é uma ciência que poucas pessoas conhecem como ciência, na verdade, né? E existe, sim, a necessidade, eu acho que quase que uma necessidade grande de, inclusive, ter esse tipo de inclusão nas escolas de primeiro e segundo graus, né? Ou seja, no ensino médio. Eu acho que é importante porque dá foco para as pessoas, né? Com certeza. Dá foco para as pessoas enfrentarem a vida. Eu acho que isso é super importante. Bom, quem mais tá dando oi aí? Só a Gisele tá dando oi? Só tem a Gisele aqui essa noite? Será que eu demorei tanto que eu vi todo mundo tomar sopa nesse frio? Não, a Márcia está lá. Boa noite, Márcia, tudo bem? Boa noite. Ah, não, aqui eu sou só uma pessoa marcada. Muito bem. A gente vai aguardar o tempo necessário para que as pessoas possam conseguir adentrar na live. Se você tem um amigo e ele gostaria de saber mais informações sobre programação neurolinguística, como utilizar a programação neurolinguística, é um nome complicado, né? Então vamos abreviar, eu vou chamar de PNL, não é? Vamos chamar de PNL, vai ficar muito mais fácil para a gente poder lidar na data de hoje com essa novidade. Bom, que não é exatamente uma novidade, a Marisa vai iniciar falando sobre a história da programação neurolinguística, de onde ela aprendeu o que ela conhece hoje, qual foi a aplicação, se houve necessidade do conhecimento da PNL em razão de uma necessidade pessoal, se foi curiosidade, porque o meu caminho como advogado, eu saí de uma área, fui para uma outra área, que é a área do direito, e o que me levou não foi a curiosidade. Na verdade, o que me levou foi a vontade de ajudar pessoas e a vontade de conhecer as leis e saber operá-las. E talvez o que possa ter levado a Marisa a fazer um curso de Master Practitioner foi algo que a moveu de alguma forma. Então, eu vou agradecer muito se você que está aqui assistindo a gente, você possa clicar no botãozinho aí de compartilhar, de curtir, e de repente marcar um amigo, um colega que precisa, neste momento, de uma palavra de acolhimento, de uma palavra que pode trazer um pouco de paz, tranquilidade e, quem sabe, até de foco, para que você possa ser direcionado perfeitamente para o local onde você necessita ir. E não é só sair correndo a esmo, é ter uma direção a seguir. Então, eu vou dar a palavra para a Marisa, que está aqui do lado, que é a nossa Master Practitioner dessa noite, e vai explicar um pouco sobre o que é essa história de PNL. O que é PNL, Marisa? Conta para a gente. Bom, na verdade,
eu tive uma noção de PNL, na verdade, uma noção e uma versão de PNL por causa dos livros de autoajuda, né? Sempre trabalhei com vendas, e quem trabalha com vendas ouve muito falar, né? Nos livros de autoajuda, nos livros que ajudam os vendedores, e aqueles livros, para mim, na minha opinião, eram livros muito chatos, muito maçantes, uma leitura que ninguém gosta, a maioria das pessoas não gostam, e não tinha o verdadeiro conhecimento do que é realmente a PNL e do que ela pode proporcionar. E um belo dia, por indicação de um amigo, fui fazer um treinamento, um treinamento onde a base desse treinamento é a PNL. Um treinamento direcionado, na verdade, para a pessoa se conhecer, se enxergar, e conhecer as limitações, conhecer os pontos fortes, os pontos fracos, conseguir um direcionamento para poder solucionar algumas questões. Questões diversas, como todo mundo tem na vida, né? E me apaixonei pela PNL e pela ferramenta que é a PNL, para que você mesmo identifique as ferramentas que todos nós temos. Qualquer pessoa tem ferramentas para lidar com todos os obstáculos que ela tem na vida. Muitas vezes ela não sabe que tem essas ferramentas e muitas vezes não sabe nem como utilizar. Porque eu conhecia a PNL de uma forma muito teórica, né? Era muito fácil falar para uma pessoa, olha, pense positivo que as coisas vão dar certo. Tá, você sabia exatamente, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. Mas como fazer? Entendi. Como aplicar? E foi por esse motivo que eu fui fazer esse treinamento para que eu conhecesse, para me ajudar, e me apaixonei pela PNL e acabei fazendo outros treinamentos, outros cursos, aí foram cursos do Practitioner, do Master Practitioner, e fiquei muito apaixonada pela PNL, que na verdade eu percebi que a gente vê PNL até em todas as religiões, que na verdade é um direcionamento, um foco, que faz você focar num objetivo e buscar em você as próprias ferramentas para alcançar esses objetivos. Entendi. E a PNL te ajudou de alguma maneira em especial, em alguma situação especial da vida? Nossa, a PNL me ajudou muito por exemplo, em fases difíceis, que todo mundo passa fase difícil profissionalmente, financeiramente, familiar. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu era uma pessoa muito descontrolada no sentido de explodir facilmente, de muitas vezes ter razão e por não saber falar e me colocar, perder a razão. E a PNL me ajudou nesse autocontrole, me passou a enxergar o seguinte, quando a gente vai explodir, a gente está com um determinado objetivo. Qual o objetivo? Ou você mostrar para uma pessoa a sua opinião, certo? Certo. Ou você resolver. Só que se você explode, você não atinge o seu objetivo. Você cria uma situação, um conflito muito maior. Sim. E de um problema que você tinha, você passa a ter vários, né? Porque você discute com um, discute com outra pessoa, você fala coisas que você não tem como voltar atrás depois. E a PNL me ajudou a ter mais equilíbrio. Eu sou uma pessoa que eu me considero mais equilibrada do que eu era antes de fazer o primeiro curso de PNL. Eu vejo que traz muito autoconhecimento, né? Muito conhecimento de você mesmo. Mas como externar, como levar esse conhecimento que você tem de você mesmo, como isso pode afetar as pessoas? Pelo que você nos relatou, mostrou uma diferença de comportamento muito grande, ou seja, e eu posso dizer, porque eu conheço a Marisa há alguns anos, eu não tinha essas rugas na cara quando eu conheci. Então, eu falando de mim. Então, eu posso dizer que realmente mudou bastante a forma dela se portar, dela falar, de uma certa... Eu lembro que às vezes a gente, para falar alguma coisa para ela, a gente tinha que pensar umas 2 ou 3 vezes, porque antes de falar... Aliás, na verdade, o comportamento era um comportamento diferenciado, porque quando a gente imaginava que ia sair um problema muito grande, ela estava, tá bom. Mas depois virava o demoninho da Tasmânia, né? É uma figurinha carimbada. Agora, isso eu vi que te ajudou bastante. Mas, vamos imaginar uma situação hipotética, né? Onde a pessoa recebe, no nosso caso aqui, nós estamos falando para um público diverso, dentre eles pessoas que são portadores de algumas doenças e patologias graves, fibromialgia, câncer e tantas outras, e que recebem muitas vezes um estigma
né, das pessoas, com medo de passar, de transmitir a doença por meio de contágio, mão, abraço. Tem gente meio maluca, né, que pensa que isso pode acontecer. Então, às vezes a pessoa tem esse estigma, ou quando não é um estigma, muitas vezes a pessoa se sente sempre muito para baixo, se sente muito deprimida em razão de que, olha, isso não vai ter solução. E esse pensamento positivo não é só de falar, eu acho que realmente você falou tudo, essa história de só falar não resolve, não é algo que vai trazer uma solução. Mas como levar essa positividade para alguém que, de repente, recebeu uma informação de que é portador de uma patologia grave? Não vou dizer que não tem cura, porque só não tem cura, acredito que só não tem a cura para a morte, porque a morte é a única que não tem como você, pelo menos, curar, né? Mas eu acho que você pode ressignificar esse tipo de coisa. Como aceitar esse tipo de situação? De que forma você, enquanto, imagina, um paciente pode ressignificar isso e trazer resultados muito positivos? E os seus familiares? Como levar essa informação para com que essa pessoa possa não se sentir, vou falar o mais claro, mas hoje, veja, gente, a gente não está no programa efetivamente jurídico, né? Então, eu vou me permitir falar algumas coisas um pouco diferentes, né? Então, como de alguma forma a gente pode tratar essa pessoa para que essa pessoa não se sinta tão deprimida, tão depressiva, tão angustiada, para que isso possa levar resultados positivos, efetivos para ela. De que forma que a gente pode fazer isso? Bom, em primeiro lugar... Muitas perguntas, né? Muitas perguntas. Vamos lá, vamos por partes, que nem o Jack. Em primeiro lugar, é importante entender o seguinte. Um dos fatores que leva uma pessoa que recebe... Vamos pontuar no diagnóstico de câncer, por exemplo. Né? Tá. Um dos fatores que leva a pessoa ao desespero é uma coisa que a PNL consegue trabalhar muito bem, que é a crença limitante. Por qual motivo? Se você chega para uma pessoa, a pessoa, vamos supor, como é que você pode ajudar? Vamos falar assim, a pessoa fala, eu estou com câncer e não tem jeito, minha vida acabou. Primeira coisa que você pode perguntar para uma pessoa é virar para ela e falar, por qual motivo você acredita que sua vida acabou? E provavelmente ela vai te responder, porque eu estou com uma doença incurável. Por qual motivo a sua doença é incurável? Você vai levar ela através de perguntas, é assim que a PNL faz. Por qual motivo sua doença é incurável? Entendi. Porque não sei quem morreu. E você não conhece ninguém que não morreu? Você percebe que você já vai trazer para ela dados que ela vai entender o seguinte, que aquilo que ela pensa, alguém falou para ela, ela tem uma crença limitante, ela acreditou em alguma coisa que foi falado porque há muitos anos atrás, né, quando a medicina não era tão avançada, era quase que uma sentença de morte falar para uma pessoa que ela tinha câncer. E hoje não é verdade. A gente vê casos o tempo todo, vamos falar da mídia, de pessoas famosas. Sim. A gente vê Brigadeiro Gonçalves, que é uma pessoa que teve câncer já em idade avançada e morreu de velhice, não morreu de câncer. Sim, é verdade. Operou do câncer de estômago, acabou morrendo de uma outra coisa com mais de 100 anos. E ela teve câncer, com, acredito que com 70 anos, se bem me lembro, e se curou. Qual é a diferença entre algumas pessoas que se curam e não se curam? É a mesma diferença de algumas pessoas terem sucesso ou não. A básica é acreditar que vai se curar. E para a pessoa acreditar que ela vai se curar, precisa vencer algumas crenças limitantes que ela tem. Algumas coisas que ela acredita, que na verdade, às vezes, que não, nem são crenças dela. A mãe passou, o pai passou, o professor passou. Entendi. E a PNL trabalha exatamente isso, fazendo a pessoa identificar isso e ressignificando isso. A partir do momento que a pessoa ressignifica câncer não é sentença de morte, ela já começa a acreditar que pode ter uma cura. Se ela acredita que pode ter uma cura, ela vai começar a ter comportamento de uma pessoa que acredita que tem uma cura. Entendi. Por que a pessoa melhora? É por um milagre? Não, é porque ela acreditou que podia melhorar. E quando você acredita, é como assim, se eu acredito que eu posso pular um muro, eu vou encontrar ferramentas, banquinho, escada para pular um muro. Se eu acredito que aquele muro é intransponível, que eu não consigo pular, eu vou tentar e vou ficar do lado de cada muro. Entendi. Então, tudo parte da premissa principalmente,
da pessoa adquirir a crença de que ela pode. E as pessoas que estão em volta também. Outra coisa é tirar o foco da doença. Porque, vamos imaginar, a pessoa que não... O que eu falaria para uma pessoa dessa? Ah, porque eu vou morrer. Vou falar, ótimo. Eu conheço uma pessoa que ontem não tinha câncer, foi atravessar a rua e foi atropelada, morreu. Você percebe que qualquer pessoa tem a mesma possibilidade de morrer do que a que foi diagnosticada com câncer? Sim, é verdade. Se a gente for pensar em e é uma coisa que a gente não percebe todos os dias, né? Não. A gente está tão, às vezes, chocado com uma informação, com um foco tão determinado naquele laudo, naquele diagnóstico, naquele tratamento porque as pessoas acabam fazendo um tratamento em você, aquele tratamento de coitadinho, né? Tadinho, tadinha, e isso acaba trazendo essa Exatamente. crença limitante, né? E um outro ponto que eu acho importante, eu vou tirar por uma experiência de uma amiga muito próxima que teve câncer, e ela se curou do câncer, ela teve sempre uma postura, lógico, ela tinha os altos e baixos, como Sim. todo mundo, certo? Um dia ela estava chorando, um dia ela estava triste, mas vamos dizer, linearmente, uma coisa que ela teve de diferente de todas as pessoas da maioria das pessoas com quem que a gente vê por aí, é a fé de que ela ia se curar. E olha que coisa engraçada, a pessoa tem câncer, a maioria das pessoas, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela vai no Google, no Dr. Google, e ela vai procurar. Ela vai pegar lá aquele laudo do médico com aquele nome científico lá bonito do tumor dela, ela quer saber o nome dele, sim. Ela quer conhecer. Aí ela joga no Google e vai ter informações sobre ele. Quantas pessoas morreu, quanto tempo de vida eu tenho, quanto isso. Aí ela está alimentando o cérebro dela com o quê? Com as informações negativas, com estatísticas que não refletem a realidade empírica de cada um. Uma coisa que ela poderia fazer. Vou buscar um grupo de pessoas que venceram o câncer. Aí ela está alimentando o cérebro dela. Então, isso... eu sei que não deve ser fácil para a pessoa, mas eu acho que todas as pessoas que estão ao redor têm que apoiar dessa forma. Se você quer, eu quero saber sobre a minha doença, então eu vou saber, eu quero vencer a doença ou não, vou ser vencido por ela. Se eu quero vencer a doença, então eu tenho que procurar conversar com quem? Com quem venceu a doença. Não é verdade? É verdade. Eu quero aprender sobre matemática, eu vou falar com o professor de biologia? Não, vou falar com o professor de matemática. Só que as pessoas, elas ficam presas em números, em informações, e elas esquecem que elas continuam a viver. Então, elas têm que fazer do dia dela, eu acho que todo mundo tem por obrigação procurar ser feliz. Se eu não conseguir ser feliz hoje, eu tenho que fazer alguma coisa que me faça feliz amanhã. Outra coisa que a PNL ensina é que corpo e mente formam um conjunto e que ambos se influenciam. Por exemplo, quando uma pessoa está deprimida, como é que ela anda? Cabisbaixo. Quando a pessoa está feliz, como é que ela anda? Então, quando uma pessoa está feliz, que música ela ouve? Uma música alegre. Sim. Quando a pessoa está triste, o que ela faz? Vai ouvir música que dá vontade de cortar os pulsos. Então, a pessoa age exatamente de forma contrária. É verdade. Como corpo e mente se influenciam, então significa o seguinte: se eu estou deprimido, que é um problema do corpo, e a mente pode influenciar meu corpo, o que eu faço? Se eu começar a escutar músicas alegres, músicas baladas, músicas bem alegres que jogam para cima, sim. A tendência, depois da segunda, terceira música, é meu corpo melhorar. O contrário também é verdadeiro. Você se abastece, né? Dessa energia, dessa alegria. Então, se eu estou com o corpo ruim, então eu vou trabalhar minha mente para o corpo ficar bom. Se eu estou com a mente ruim, eu trabalho o meu corpo. Por exemplo, se eu estou deprimida, que eu estou cabisbaixa, porque eu estou triste, o que eu faço? Se a pessoa deixar o corpo mais ereto e começar a olhar para cima, ela vai começar a se sentir melhor. E a depressão é um mal do século, né? Hoje em dia as pessoas... é um mal do século porque as pessoas ficam buscando muitas coisas. A gente vive num mundo capitalista, num mundo muito consumista. Então as pessoas acham sempre que ela tem que ter alguma coisa, elas são incentivadas sempre a ter alguma coisa, sempre aparece uma coisa nova. Aí ela trabalha, compra um celular.
Aí, dali, antes dela acabar de pagar aquele celular, tem mais 3 celulares mais modernos. É verdade. 3 modelos mais modernos que o dela. Então, ela está sempre 3 vezes mais caro. Então, ela sempre nunca alcança. E um dos primeiros pontos é a pessoa começar a olhar para aquilo que ela tem de bom. Quando ela começar a se abraçar. O primeiro ponto para você conquistar é você se parabenizar pelas conquistas que você já fez. Quando você começa a se parabenizar pelas conquistas que você já fez, você vai criando no seu cérebro trilhas de comportamento, porque na verdade é isso. Você pode perceber, nós somos tão condicionados, que eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui. Você está distraído, e de repente você começa a andar na rua ou de carro, e você estava indo para um lugar, e de repente você se vê indo para um outro lugar, num lugar onde você costuma ir sempre. Já aconteceu, acho que com todo mundo. Você fala, nossa, mas por que eu estou indo para lá? Não ia trabalhar. É verdade. Agora, por quê? Porque o teu cérebro está condicionado naquela trilha. Comigo mesmo aconteceu. Eu morava numa casa específica, saí do trabalho e fui embora. Quando fui ver, eu estava onde eu morei. Não estava onde você eu estava entra no morando. automático. É automático. Aí, quais são as formas de você começar a dar um tilt no seu cérebro? Você começar a mudar. Sair do automático, né? Por exemplo, não faça sempre o mesmo caminho para determinado lugar. Faça esse caminho diferente. Você que tem costume de usar o relógio na mão esquerda, se você passar para a mão direita, você já dá um tilt no seu cérebro. Porque assim, o cérebro tem aquilo automático. Quando você parar de fazer aquilo e começar a fazer outra, depois de um tempo ele apaga aquela trilha. Por isso que a PNL diz que o que você começa a criar um hábito, que você faz várias vezes consecutivas, começa a se tornar um hábito e você apaga aquele outro hábito ruim. Então, eu imagino que dessa forma, com esse tipo de técnica, vamos ver se eu estou enganado ou se eu estou pensando bobeira. O ato de fumar, por exemplo, é um hábito. Isso. Né? E também um vício, porque tem dependência química. Mas você faz isso o tempo inteiro e, às vezes, quando você menos imagina, você está fumando sem perceber que está fumando. Ou seja, você faz o ato automático, você tem vontade de fumar. Ou seja, se você ressignificar isso e começar a fazer exercícios mentais buscando você dar esse tilt aí no cérebro, você pode conseguir com uma facilidade maior parar de fumar. Pode ajudar a parar de fumar, pode ajudar parar de beber. Compulsividade, óbvio. No geral, a compulsividade. A gente tem que dizer o seguinte, um profissional, ele é imprescindível para tudo, né? Um psicólogo. Sim, claro. É imprescindível para tudo. Claro. A PNL, ela pode ser um plus. Sim. Uma ferramenta a mais para ajudar a pessoa. Entendi. E ajudar no posicionamento geral, né? Porque se você está bem com você, você começa a ficar bem com tudo. Existem relatos, aí vocês podem pesquisar, de pessoas que se sujeitaram à aplicação da PNL, foram tratadas com a PNL também, durante o período que tinha câncer, e conseguiram diminuir o tumor. Puxa. Existem dados estatísticos disso. Então, nada vai me tirar da cabeça o que eu já tenho nesse sentido, que é o tratamento para qualquer doença que seja, do corpo, da alma, da mente, enfim, tem que começar pela cabeça, pelo nosso cérebro. Que, vamos falar, sem falar de religião, toda religião prega o quê? Que a cura vem pela fé. Pela fé. Mas a fé, pode ser a fé, não se diz a fé em alguma coisa, a fé pode ser em você. É que é muito mais fácil para uma pessoa que está se sentindo fraca, ela pode não acreditar que ela é capaz de se curar. Mas às vezes é fácil convencer ela que um santo, que um Deus, que uma igreja, que uma religião, seja lá qual for, vá fazer isso por ela. Mas, na verdade, se você for pensar, ela fez por ela, porque a fé partiu dela. E aí tem uma pergunta que a Gisele fez aqui, ela fez a seguinte pergunta: como ajudar as pessoas doentes com a PNL? Pelo que eu pude entender aqui, quem vai falar magistralmente, certamente, a Marisa aqui, acabando com essas crenças limitantes que tanto as pessoas que estão acometidas de uma enfermidade ou uma patologia grave, ou não, elas têm, assim como os familiares, que também têm aquela crença limitante de dizer, olha, coitado, daqui a tanto tempo ele vai bater as botas. Não é isso que vai acontecer, porque você sabe, tem um dado, e esse dado que você tem indica isso. Só que não quer dizer que isso vai acontecer, que isso é a realidade. Por quê? Porque para cada ser humano,
Nós somos únicos. Nós somos ímpares. Não existe uma pessoa igual a mim no mundo, graças a Deus. Não existe uma pessoa igual a Marisa no mundo. Então, cada situação, ainda que as situações sejam as mais diversas possíveis, qual seja o acometimento de uma doença grave, nunca é igual ao que acontece com aquela outra pessoa, porque o corpo vai responder de uma forma diferente. E quem comanda todo o nosso corpo é a nossa mente. E sendo a nossa mente, quando você mata essas ervas daninhas, que são essas crenças limitantes, você abre sua mente para um mundo diferente, ou seja, para receber você, enquanto paciente, receber um tratamento e dizer, maravilha, agora o próximo dia eu vou trabalhar e vou de ônibus, porque eu não podia ir de ônibus, eu vou de ônibus. Então amanhã eu vou fazer um curso de culinária. Mas alguém pode dizer, mas você vai fazer um curso de culinária, você está doente. Não, porque você tem que continuar vivendo, quebrar essas amarras, esses estigmas, quer seja o paciente, quer seja o familiar, e dizer, dá força para a pessoa, falar assim, realmente legal, vou lá com você, vamos junto. De repente você faz uma coisa boa para comer, é levar essa alegria, não só dizer, olha, seja positivo, pense positivo, você vai conseguir. Não é só levar e fazer isso, é pegar a pessoa pela mão e falar, vamos. Né? E existem bons treinamentos em PNL no Brasil. E se a pessoa está doente, mas tem condições de fazer um treinamento e quer fazer, incentiva, vai junto com ela, certo? Mas porque é muito difícil, como eu disse, é uma crença que está enraizada, a pessoa nem sabe. Todos os nossos comportamentos, eles não são à toa. Cada um tem um mapa, uma forma de ver a vida. Tem gente que vê uma barata e sai correndo, tem gente que vê e mata. Você, quando começou, que você fez um treinamento de PNL, você tinha medo de alguma coisa que você queria se soltar e conseguiu? Na verdade, quando eu comecei a fazer o treinamento de PNL, eu fui para o treinamento de PNL falando o seguinte, falei, gente, eu já assisti congressos, palestras de PNL com pessoas renomadas. Por muitos anos eu assisti. E eu falei, já li quase todos os livros clássicos de programação neurolinguística que tem. Não acredito, não vai ter PNL que vai mudar. Eu estava muito derrotada, eu focava muito nos problemas. Eu era uma pessoa muito pragmática, toda hora eu falava do problema. Aí eu fui fazer o curso de PNL e comecei a não focar no problema. O que me ajuda hoje? Eu continuo tendo problema? Óbvio que eu continuo tendo problema. Eu continuo sendo ser humano, eu não virei uma supermulher ou um super-herói por conta disso. Só que é assim, eu vejo o problema, virou automático em mim uma coisa, ficar buscando a solução para aquele problema. Isso eu faço no automático. Antes eu ficava só olhando para o problema. Quem só olha para o problema, só vai ver o problema. Agora virou uma coisa automática em mim. Eu vejo um problema e falo, não é possível, você tem que ter uma solução. Está ali, está lá. Está em algum lugar a solução. Está em algum lugar. Aí você encontra a solução. E não é por um milagre ou por sorte, é porque você estava focado em buscar a solução. E você vai acabar achando a solução. O Ayrton Senna, ele tinha além de tudo que ele fazia, ele tinha uma pessoa próxima dele que ele fazia treinamentos em PNL. Não sei, poucas pessoas sabem disso. Quem? Ayrton Senna. Sim. E ele costumava dizer o seguinte, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E é exatamente isso. A pessoa começa, quando você começa a dirigir, você começa lá, onde está a primeira, o Vanderlei até me mostrou uma foto hoje de uma pessoa que tinha desenhado na perna as marchas. Só ter decorado. É verdade. Só ter decorado. Você começa a dirigir, você fica procurando as marchas, não é? É verdade. Quando você vai andar de bicicleta, vamos ver uma coisa mais simples ainda. Você vai aprender a andar de bicicleta. Olha para frente, segura aqui, pedala, não é isso? Você tem que pensar em tudo isso. Quando a pessoa aprende a andar de bicicleta, ela quando sobe na bicicleta, ela fala, peraí, tem que olhar para frente, tem que pedalar, ou ela faz automático? Automático. Porque ela faz na maestria. Todo ser humano, depois de fazer uma determinada vezes, um determinado número de vezes uma coisa, ele começa a fazer isso na maestria. É como andar. Quando você vai andar, você fala, agora é o pé esquerdo, agora é o pé direito, ou você faz isso sem pensar? Sem pensar, perfeitamente sem pensar. É exatamente isso que a PNL ensina. Quando você faz um treinamento prático de PNL, de você fazer isso no automático. Tem uma pergunta da Michelle que é uma pergunta interessante. Ela pergunta, a PNL está ligada a algum tipo de religião? Não. A PNL é uma coisa científica, é programação neurolinguística. Ela não está ligada a nenhum tipo de religião. Mas o contrário, eu acredito que
todas as religiões se utilizam da PNL. Porque se você pegar qualquer religião, se você pegar o Torá, se você pegar a Bíblia, se você pegar qualquer religião, eles vão dizer o quê, em primeiro lugar? Tenha fé, acredite, você vai vencer, você nasceu para ser. Ou seja, a PNL pode ser uma das técnicas de programação mental mais antigas do mundo. Né? Sim, porque a PNL ela não tem nada a ver com religião. E o que eu acredito ser uma pena é a psicologia não ter abraçado a PNL. Por quê? Porque é como duas correntes, né? Ficaram duas correntes contrárias. Quando a psicologia não abraçou a PNL, acabaram que as pessoas que não são médicos, não são psicólogos, não são psiquiatras, abraçaram a PNL. E hoje virou uma epidemia de coach, né? Tem Sim. coach para guarda-roupa, coach para não sei o quê, coach para não sei o que. É verdade. Tem coach de todo jeito. Que até não acho legal, porque muitas vezes isso aí desmerece a PNL. Eu acho que se a psicologia tivesse abraçado a PNL, seria uma ferramenta muito boa para a psicologia aplicar, e só psicólogos aplicariam, e ela seria aplicada de uma forma muito mais profissional e científica. É verdade, é verdade. Eu entendo mas não tem nada a ver com religião. E qual seria um caminho para as pessoas, de repente, conseguirem pensar positivo? O que elas teriam que... entendemos que nos libertarmos das nossas crenças limitantes. Então, seria algo do tipo... quais são as minhas crenças limitantes? O que eu tenho como crenças? Existem algumas genéricas, né? Algumas crenças limitantes genéricas. Você pode falar de algumas genéricas? Porque cada um vai ter a sua crença limitante. Eu aprendi que que canjo de galinha não faz mal a ninguém. Mas aquela pessoa que é intolerante talvez faça mal. Então, Você uma quer ver crença uma coisa limitante. interessante? Tem pessoas que você pega a pessoa e você fala para ela, vamos tomar uma vitamina de leite com manga? A pessoa fala, não, porque morre. É verdade, é verdade. A avó dizia que leite com manga... Eu morria de curiosidade para tomar leite com manga. Você quer ver um outro exemplo? Melancia, vou contar uma historinha. Uma pessoa foi cozinhar e ela cortou a cabeça do peixe para colocar na assadeira, né? Uhum. Aí a filha pequena falou, mãe, por que você corta a cabeça do peixe para colocar na assadeira? Uhum. Não sei, porque sua avó cortava. Ela foi perguntar, vó, por que você corta a cabeça do peixe para pôr na assadeira? Porque minha mãe cortava. E por qual motivo sua mãe cortava? Porque a assadeira não tinha do tamanho que cabia o peixe. Naquela época. Naquela época não tinha. Entendeu? E é engraçado o que ele faz. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela não podia andar descalça, porque ela ficava doente. E numa técnica de aplicação da PNL, numa técnica para ressignificar isso, foi se descobrir que quando ela era criança, de pequenininha, toda hora a mãe falava, bota meia, senão você vai ficar doente. Bota meia, senão você vai ficar doente. E a pessoa de adulto não podia andar descalço porque ficava doente. Não. Porque ela tinha tudo que você ouve. Nem tudo fica na sua memória, ela vai para o inconsciente. Tudo que acontece com você, isso é um dado da psicologia. Tudo que acontece com você, tudo que você ouve o dia inteiro fica gravado. Nossa! Todas as suas experiências ficam gravadas no inconsciente, todas, sem exceção. Então, de repente, alguma gravou de uma forma que acaba influenciando o consciente. Entendi. Que eles começam a resolver na psicanálise, né? Vai voltar para descobrir o que a psicanálise faz, exatamente isso. A psicanálise defende o quê? Que todo comportamento seu é fruto lá da infância, não é isso que Freud defende? Sim, é verdade. Todo comportamento seu é fruto, é consequência de alguma coisa que aconteceu na infância. E vai voltando. Só que a PNL consegue fazer isso às vezes rápido. E é interessante, isso eu achei interessante na PNL. Aí eu fui me aprofundar mais. Mas tem alguns livros, para quem gosta de ler, que é bem legal. Tem um livro, para um livro de autoajuda, mas esse fala não é sobre a hipnose ericksoniana, é isso? Isso é uma técnica que só psicólogos devem aplicar e podem aplicar. Qualquer técnica de hipnose, só um profissional da área de psicologia ou de psiquiatria que tem autorização para aplicar. Que esse é um dos problemas, né? Muitos coaches aí aplicam. E eu acho que isso é perigoso. Você disseminar é como uma pessoa que não é médica começar a receitar remédio.
Não pode, eu acho, acredito que não pode, né? Eu acho que a pessoa deve usar a PNL naquilo que a PNL pode ajudar e a medicina naquilo que é preciso da medicina. E eu acho que não é, então vou fazer tudo pela PNL e vou largar. Não, eu acho que as pessoas têm que usar. Se eu estou com um problema, todas as ferramentas que possam me ajudar, como o Vanderlei falou, canja de galinha não faz mal para ninguém. Sim. Mas tem algumas pessoas que são alérgicas. Sim, é verdade. Então a pessoa tem que tomar cuidado, ela tem que utilizar de todas as ferramentas que estejam na mão dela. Tem um livro muito bom, que eu acredito que é do Dale Carnegie, que chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Em resumo, ele fala o seguinte, que você tem que colocar a sua vida em compartimentos. O que aconteceu ontem, você não pode mudar, não te compete. Entendi. E o que é amanhã também não chegou. Você tem que se preocupar com o aqui e agora. O que você fizer agora vai mudar o seu amanhã e depois de amanhã vai ser o seu ontem. Concorda comigo? Concordo, claro. Então, o problema das pessoas é o seguinte, você tem que diferenciar problemas de fatos. Problema é uma coisa que você vai buscar uma solução. Concorda? Sim, sim. Fato é uma coisa que você não consegue mudar. Por exemplo, eu fui despedida, fui demitida. Isso é um fato. É um fato. Se eu tentar mudar o fato de eu ter sido demitida desse emprego, eu vou sofrer, porque eu não consigo mudar um fato. E o problema do ser humano, sabe qual que é? Por que ele fica estressado, deprimido, louco, doente? Porque o ser humano, ele quer mudar fato. E ele não pode mudar fato, ele só pode resolver problema. Fato, ele tem que aprender a aceitar e conviver com ele. Da melhor forma possível. Porque senão ele vai ficar tentando resolver um fato. Como é que eu resolvo um fato? E você vai perder o tempo de vida. Eu acho que dessa forma, a Marisa acabou respondendo uma pergunta da Gisele que eu estou vendo aqui. Na verdade, não é uma pergunta da Gisele, de alguns pacientes que perguntam a ela como a PNL pode efetivamente me ajudar com o meu câncer de estágio 4. Vamos lá. Aí a gente vai partir de um princípio, tá? Eu não sou médica, não entendo bem de câncer. Imagino eu com câncer de estágio 4 deve ter um prognóstico muito ruim, né? Acho que deve ser um câncer em metástase, com pequenas ou talvez nenhuma possibilidade de reverter aquele câncer. Sim. Tirando o foco do câncer. Ela pode ter 10 dias de vida muito ruim, como ela pode ter 10 dias de vida muito boa. Sim. Sem sofrimento psicológico, ainda que... Tirando o foco do câncer, tirando o foco do fato. Aí é que tá. Não tentando, aí ela vai ter que aceitar. Isso é um fato. Eu não consigo mudar. Sim. Se eu não consigo mudar um fato, se não tem solução, então eu vou ter que pegar todas as minhas energias e direcionar para uma outra coisa. O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer fazer todos os dias? Que me dá... E a família também isso. O problema é que a família é complicada às vezes. Porque às vezes a família sabe, tudo bem, nada vamos dizer, nada é 100% de certeza. Medicina a gente não pode dizer, mas vamos imaginar que para um câncer em estágio 4, a família, em vez de ficar pegando aquele paciente, forçando ele a um tratamento que muitas vezes não é mais humano, a família devia se reunir para sair com essa pessoa, para se divertir com essa pessoa, para aproveitar com essa pessoa. O problema é que a família quer forçar, muitas vezes não é nem a pessoa até aceitaria, né? Sim. Mas a família não aceita e quer que ela não aceite, né? E tá aqui, ó, tem até outra pergunta dizendo câncer, eu tenho câncer, né? Eu tenho câncer, isso é um fato ou é um problema? O câncer, eu creio, eu vou responder essa porque eu entendi o seguinte, o câncer, ele é um fato. Mas você pode complementar, o câncer é um fato. O problema é você tentar resolver o fato, quando na verdade você tem que pegar o fato, aceitar o fato e não ter problema. Resolver o fato, bom, então é isso, não tem solução, é dessa forma que é, maravilha. Então, o que eu gosto de fazer, como eu gosto de fazer, com quem eu gosto de estar e ressignificar isso à sua volta. Eu vejo até que eu poderia responder que o câncer é as duas coisas. É um fato, se você partir do princípio, eu tenho câncer. O fato de ter o câncer é um fato, certo? O diagnóstico do câncer é um fato. Mas você se encara ele como um problema a ser solucionado. Como eu posso solucionar o câncer?
com alimentação melhor, sendo mais positiva, acreditando que eu vou curar. Então, o problema é o seguinte, vamos separar as duas coisas. O que é o fato no câncer? É o diagnóstico de ter o câncer, comprovado. Isso é um fato. O que faz a pessoa sofrer? Ela não aceitar o diagnóstico e querer mudar para deixar de ter o diagnóstico do câncer, quando ela deveria estar focada em curar o câncer. Deu para entender também? Deu. Acho que deu. Alguém conseguiu entender aí? Todo mundo conseguiu entender? Ou seja, tirar o foco da mudança do fato. Do diagnóstico. O diagnóstico é o fato. E partir para a solução. O diagnóstico é um fato. Que é a remissão. É a mesma coisa que falar, olha, estou te dando um diagnóstico que você tem um problema, que você tem um obstáculo, eu detesto a palavra problema, eu acho ela chata. Eu tenho um diagnóstico que eu tenho um obstáculo a superar. Pronto, vamos lá. Como eu posso superar esse obstáculo? Com alimentação, com conhecimento, conectando com pessoas. Já me falaram que vai ter dias que eu vou me sentir para baixo. Então, o que eu posso fazer? Vamos encher a casa só de músicas boas. Para não correr o risco nem... Vou apagar do meu celular todas aquelas músicas de cortar o pulso. Vou botar só música alegre. Entendi. Você entendeu? É esse tipo de coisa. E as pessoas que estão à sua volta, isso é uma... elas também precisam. Elas precisam porque elas também têm as crenças limitantes dela. Fora que você vai conviver com pessoas que quando você fala, recebi o diagnóstico que estou com câncer, você vai encontrar os hards da vida, né? Sim. Oh, Deus, isso não vai dar certo. Nossa, né? É verdade. Se afastar, eu acho que quem não soma, subtrai. Quem não soma, subtrai. Frase de efeito da noite de hoje. Quem não soma, subtrai. Então, se você está precisando... Gente, se você já tem... Você está, vamos dizer assim, numa situação um pouco mais vulnerável. Por qual motivo eu vou me associar com pessoas que vão me derrubar? É verdade a frase de que muitos coaches a gente ouve dizer que nós somos a média das 5 pessoas que estão próximas de nós? Que uma pessoa conhece outra pessoa que conhece pessoas que não conhece? Que nós somos a média, nós como eu sou a média das 5 pessoas que convivem comigo, ou seja, conviver com pessoas negativas, hards, né? Pessoas que são tristes, chorosas, e que isso vai me tornar uma pessoa assim? Com certeza, isso vai te contaminar. Ainda que eu seja uma pessoa alegre... Você não consegue ser muito, porque eu vou te dizer o seguinte, vamos imaginar, você é uma pessoa que gosta de conversar sobre história, sobre política, tá? E todos os dias você vai para um grupo que não sabe nada de história, que não sabe nada de política. Você concorda que vai chegar uma hora que você vai parar de falar de história e política? Se você continuar naquele grupo? Você vai começar a falar dos assuntos que eles falam. Quando você vê, você está totalmente envolvido com aquele grupo. Então, eu acho que, na verdade, é assim. O problema é as pessoas, eu quero aprender a ser uma coisa. Então, procure uma pessoa que é aquilo. Só ela pode te ensinar. Sim. Buscar a informação e buscar a companhia de pessoas que possam lhe somar. Eu estou muito triste. Se eu ficar perto de outras pessoas que estão muito tristes, nós vamos ficar tristes em coletivo. E numa dimensão muito maior. É verdade. Não é? Se eu estou triste e eu ficar perto de pessoas que estão alegres, talvez a alegria, uma piada que vão falar, vai me jogar para cima. Eu tenho mais chance de sair da tristeza do que perto das pessoas tristes. Pode ser que eu não saia, porque eu me feche. É um outro motivo. Mas eu tenho mais chances perto das pessoas alegres do que perto das tristes. É verdade. E muitas vezes a PNL, ela se confunde, ainda complementando aquela questão da pergunta da religião com a PNL, ela se confunde porque em muitos líderes religiosos utilizam da PNL e de suas técnicas para poder manipular pessoas. Isso não é uma crítica, é apenas um alerta, porque muitas pessoas utilizam-se das técnicas de PNL de convencimento, técnicas de sugestionamento, para que influam nessas pessoas, ou seja, leve para benefício próprio. Assim como tem um bom advogado, você aprende uma coisa e como você vai utilizar isso
Sim. Né? Você pode utilizar uma faca para cortar um bife, ou você pode utilizar para matar alguém. Né? É A culpa não é da faca. É verdade. Botaram a culpa na PNL, mas a culpa não é da PNL, a culpa é de quem utiliza. De quem utiliza. E das pessoas que acham que através da PNL, tem também aquelas pessoas mais fanáticas um pouco, com a PNL eu resolvo tudo. Não é assim, eu acho que é uma ferramenta a mais para lidar com o mundo, com os problemas, com os obstáculos que a gente tem. Exatamente. Si eu acho que é uma ferramenta a mais. Independente de a pessoa, sem falar em religião. Porque eu acho que crença é uma coisa e religião é uma coisa muito pessoal. Certo? Ninguém muda uma convicção religiosa que você tem. Eu fiz um curso uma vez com um Master Practitioner, muito conhecido. Ele é uma pessoa extremamente simpática. E um dos exercícios que ele passou consistia em eu olhar para o espelho todos os dias pela manhã e dizer o que eu já digo para mim todos os dias. Que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, que eu sou um vencedor, que eu sou, enfim, que eu sou. E o que eu vou. E mentalizar isso. Só isso. E pediu para fazer isso e pediu para, antes de iniciar, colocar uma folha de papel como era a minha situação, como eu via a minha situação naquele momento. Eu escrevi, coloquei a minha situação naquele momento, e ele disse o seguinte: agora você vai começar a fazer esse tipo de exercício, você vai dizer que você vai vencer, você vai mentalizar onde você quer chegar. Todos os dias você vai colocar esse plano que você mesmo escreveu e vai falar: preciso executar esse plano, não um plano inalcançável, inatingível. O plano que você determinou, você vai conseguir chegar. E fazer isso, e falar: olha, daqui 6 meses, você pega aquele papel que você escreveu de como era a sua situação e de como você gostaria que de como você queria que essa situação estivesse, e daqui 6 meses você abre. Você vai se assustar, de fato. Eu me assustei. É verdade. Eu me assustei. Eu vou falar de uma experiência pessoal, que foi exatamente a questão do escritório. Eu estava há algum tempo com o escritório aberto, mas a quantidade de clientes não era assim a quantidade que eu gostaria, o faturamento não era o faturamento que eu imaginava. Isso traz uma série de repercussão na vida pessoal da gente, né? Ou seja, o nosso profissional, por óbvio, repercute na vida pessoal. E eu disse para ele que eu não pretendia, e nunca foi minha pretensão, ser um milionário. Se assim o universo, Deus, ou seja, aquele ser que nós temos a fé e a crença de que olha por nós, decidir me agraciar, certamente eu não vou ser hipócrita de dizer que não aceito e que não quero. Porque certamente eu vou conseguir transformar a minha vida e a vida de muitos. E isso é importante, você ter essa consciência. Mas, enfim, eu pedi para ter uma situação diferente para mim mesmo, para executar uma situação por crescimento profissional, por questão de saúde, família, uma série de situações que é um conjunto. Não adianta dizer que é só o escalonamento, ou seja, o crescimento financeiro. Tem que ser um conjunto, porque senão um derruba o outro. Se o crescimento financeiro crescer, mas o crescimento familiar, ou seja, do link familiar, cair, esse vai logo despencar. E tem que ser tudo de forma equânime. E eu disse o que eu gostaria, escrevi o que eu gostaria. E para meu assombro, 6 meses depois eu tinha, não vou dizer que cheguei na meta que eu tinha colocado, mas eu cheguei próximo daquilo. E eu achei muito interessante, porque ele disse o seguinte, que com aquele exercício eu poderia fazer aquilo com o que eu quisesse. Quer seja uma questão de saúde, quer seja uma questão financeira, quer seja uma questão de família. Ou seja, com aquilo eu aprendi que eu podia dominar o meu cérebro, as minhas energias, para conseguir um objetivo em comum. Penso eu que esse mesmo exercício pode ser utilizado para uma gama de pessoas que pode conseguir chegar ou no seu objetivo ou próximo dele. Ou seja, uma coisa muito simples. Pegar um papel e escrever a sua situação hoje, né? Olhar para o seu espelho. Você vai ver que não é tão ruim quanto você imagina. Não é tão ruim quanto você imagina. E olhar para o espelho todos os dias e dizer: eu sou bom, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu vou conseguir, eu vou vencer. Você é o cara, hein? Ou seja, você dizer para você... Porque primeiro você começa a falar. Quando você começa a repetir, vai chegar um momento que você vai acreditar. Entendi. Aquela história da palavra tem força não é uma coisa religiosa. A psicologia explica até como consciência coletiva. Você entra no lugar, né? Se muitas pessoas juntas começam a pensar uma coisa ruim, acontece. Quer ver um exemplo? Sim, quero. As pessoas ficam um tempão procurando emprego. Já deve ter acontecido com todo mundo. Depois que ela aceita o emprego, começam a aparecer vários.
Você percebeu isso? O que mudou? Depois que ela conseguiu o emprego, ela está com outra postura mental. É verdade. Por isso que começam a aparecer vários. É verdade. É verdade. Se ela vai numa entrevista... Por que é mais fácil arrumar emprego quem está empregado? Porque a pessoa vai na entrevista, ela não transmite... Porque a pessoa transmite no olhar, ela pode achar que não, ela transmite no olhar, ela transmite no jeito do ombro, ela transmite de alguma forma, o corpo fala, né? Ela transmite de alguma forma a necessidade que ela está, a energia que ela está. Quando ela está empregada, não, ela vai numa posição de... Diferente. Se uma prova vale nota, a pessoa vai mal. Se a mesma prova não vale nada, a pessoa vai bem. Isso que você falou, de conversar com você no espelho, o ser humano tende a não aceitar coisas boas. Você vai falar, não é possível, o ser humano adora coisa. Não é verdade. Você quer ver uma coisa? Se uma pessoa chegar para você e falar, nossa, como você está gordo, você vai falar, estou mesmo. Se a pessoa chegar em você e falar, nossa, essa cor de roupa não combinou com você, nossa, é mesmo, não combinou? Bem que eu acho também, né? Agora, se a pessoa chegar para você e falar, nossa, que blusa bonita, você vai falar, você não fala, obrigada. Você fala, quer quanto? Não, você vira para a pessoa e fala. Se ela falar que blusa bonita, você vira para ela e fala, é velha, faz tempo. É verdade. Se a pessoa chegar para você e falar, nossa, como você está com o corpo bonito, emagreceu? Nem tanto, até engordei 1 quilo essa semana. Percebe que a gente tem uma dificuldade de aceitar o elogio? É verdade, tem razão. Tem até dinâmicas na PNL que é para a pessoa aprender a aceitar elogio. Quando a pessoa chegar para você... Quando a pessoa... Quer ver uma coisa? A pessoa chega com você para um presente, o que você fala? Não precisava. Eu não falo, porque eu já aprendi. Eu agradeço e falo, nossa, que bom, obrigado. Quando você fala não precisava, quando você fala não precisava, você está registrando no teu cérebro que você não merece aquilo. Entendi, olha que interessante. Então essas coisas vão te trazendo, vão diminuindo sua autoestima. Com o passar dos anos, você fazendo isso repetidas vezes, é como você pegar um negocinho e ficar arranhando uma parede. Uma hora o buraco está enorme na parede, né? A Michelle fez uma pergunta dizendo que vocês acreditam que a religião limita as pessoas? Elas deixam de pensar além? Você responde primeiro e depois eu tenho uma boa resposta para isso. Olha, Michelle, eu acho assim. Depende. Você vai falar, depende por quê? Eu vou falar, depende se a pessoa achar, se ela entrar num dogma de que, se Deus, ou seja, quem for que ela acredite, quisesse que eu tivesse saúde, quisesse que eu tivesse bem, já teria me feito nascer bem, já teria me feito não ter essa doença, já teria me feito ganhar dinheiro. Se a pessoa entrar num dogma assim, eu acho que limita. Agora, se ela tiver numa religião que o dogma que ela incorpora nessa religião é o seguinte, eu posso tudo que eu quiser, se eu agir com retidão, porque eu acho que a gente tem que agir com retidão no trabalho, com ética, né, em todas as áreas da vida. Mas se ela tiver numa religião que faça ela pensar, se eu agir com retidão, eu vou conquistar as coisas, tem alguém que me ajuda a conquistar, eu acho que só pode ajudar. Sim. Não acredito que a religião vai atrapalhar, nem limitar. Eu acho que o que a pessoa não pode ser é deixar de ter o senso crítico. Eu acho que o ser humano nunca pode perder o senso crítico. E não falo só em relação à religião, em relação a tudo. Sim. Até da doença. Mas você tem um câncer, 10 pessoas morreram com isso. Ótimo, então você é a primeira que não vai. Mas olha, eu acho que você não pode. Eu acho que a gente se limita, né? Eu não vou ser político, porque nesse ponto eu nunca fui político em dizer, mas a religião em si vem de religare, que o certo é ligar a pessoa a Deus. A questão, isso nunca jamais de nenhuma forma vai limitar o pensamento de ninguém, vai ligar a pessoa a um Deus, quer seja esse Deus o que a pessoa crer. Porém, o que acredito que limita a mente das pessoas são os dogmas que provêm do pensamento humano, né, para poder criar um freio social. Veja, é um freio social. Você não, o que te impede? O que me impede hoje de pegar uma faca e matar a Marisa aqui agora na frente das câmeras? O que me impede? A religião? Não é a religião que me impede. O que me impede é uma postura, a lei, porque a lei não me impede. Isso eu posso dizer
com mais propriedade. A lei, no artigo 121 do Código Penal, não está dizendo que eu não devo matar uma pessoa. Está estampado. Isso posso depois até mostrar para vocês, ou até quem quiser buscar aí no Google, aí, busca aí. Artigo 121. Matar alguém. E aí embaixo... O que acontece se você fizer. Se você fizer. Então, você está proibido de matar. Os atos e atitude das pessoas, desde muito tempo, da época dos bárbaros, vamos dizer assim, precisavam de uma certa limitação, porque as pessoas, elas na verdade, não tinham um poder racional como hoje a gente tem intelectual. Era muito diferente, né? Imagino eu que era muito diferente. Então, precisava criar alguns limites e freios para que essas pessoas não matassem umas às outras, né? Tanto é que, alguns anos atrás, existia a lei das 10 tábuas, né? Das 12 tábuas. Existia o Código de Italião, né? Ou seja, olho por olho, dente por dente, em uma premissa retrógrada em excesso. Ou seja, se porventura... Barbáries foram cometidas em nome da religião, são cometidas ainda. Em nome da religião. Então, mas isso não é em nome da religião. Desculpa te corrigir, eu acho que é em nome de um dogma específico. Em alguns momentos a gente viu a Igreja Católica na Inquisição, em outros momentos a gente viu as igrejas evangélicas em situações... hoje a gente vê uma bancada evangélica no governo que impede de muitas coisas caminharem. Sim, isso é um dogma. Isso não quer dizer que os evangélicos são um povo na verdade, eu acho limitado. Assim, ao contrário. Eu acho assim, a espiritualidade, você se ligar com alguma coisa, é muito importante. Você manter aquele equilíbrio, que ele falou, tempo para o trabalho, tempo para a família. Tempo para Deus. Quando eu falo em espiritualidade, não estou falando em espiritismo, estou falando em espiritualidade. A pessoa, por exemplo, ela pode só se conectar com a natureza, ela pode só se conectar com a luz do sol, ela pode só se conectar com o barulho do mar, não importa com o que ela vai se conectar. O que eu acho complicado em termos de religião, que na verdade a religião é uma forma de manipular pessoas. Usam a palavra religião, que tem um significado etimológico de religar, sim, tá? Para uma coisa dogmática, cada religião tem um monte de dogma, sim. E se você ler os dogmas, tem a nítida impressão, você vai ter a certeza que aquilo está para manipular as pessoas daquela forma, daquela. Porque só aqui está certo, só ali está certo, só ali está certo. Por isso que eu acho que se a pessoa vai para qualquer religião com um senso crítico e ela vai num local só para se religar, aí ajuda muito. Vou dar um exemplo prático da minha pessoa. Não vou usar nenhuma pessoa, vou usar a mim mesmo. Eu tive uma experiência muito traumática, muito triste com meu pai, há anos atrás, que veio a falecer em razão de ter sido hospitalizado e tudo mais. Mas o que levou ele a condição que ele estava de saúde foi o exagero em bebidas, né? Então, por muito tempo, eu cortei da minha vida todo tipo de bebida alcoólica. Mas por quê? Porque eu fiquei traumatizado com a questão do meu pai? Não, não foi. Na verdade, eu pensei de uma forma diferente. Eu pensei de que forma? Falei, não, eu não vou colocar, eu não vou ingerir álcool pelo seguinte motivo. Fez mal para o meu... Eu tenho controle. Eu consigo ter controle. Eu sei, porque eu nunca fui um alcoólatra. Eu consigo ter controle. Eu consigo tomar uma cervejinha aqui, outra daqui, sei lá, tantos meses, ou tomar um vinho, sem problemas. Só que talvez você não consiga. E eu fazendo isso perto de você, eu vou levar você para o buraco. E eu não vou me sentir bem fazendo isso. E eu vou deixar de cumprir uma premissa que eu tenho, isso na minha vida, como básica e como máxima, que é amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso nos livros bíblicos, nas Torás, em outras religiões, eu acho que tem, claro, cada um seu fundamento, mas o fundamento é o amor ao seu próximo, porque naquele próximo, naquele amor, naquela entrega, com essa humildade, é que você vai conseguir chegar... É empatia, né? É empatia. Com isso você vai conseguir chegar no lugar do próximo. Ou seja, eu não quero para o meu próximo que eu não quero para mim. E isso, nos dias de hoje, é realmente bem, bem complicado. Então, eu penso que a religião é um freio, né? Tá aqui, ó. Essa aqui é forte. Vamos lá.
A Gisele pergunta que um paciente pergunta: como eu utilizo a PNL em minhas dores? Como? Olha que coisa interessante. Você quer ver uma coisa? A pessoa está com dor de cabeça, por exemplo. Tá? A pessoa está com uma dor de cabeça. Se eu pisar no pé, ela esquece a dor de cabeça. Dependendo do pisão, esquece mesmo. Vai ou mesmo se eu der um toquinho, no primeiro momento ela sentiu alguma coisa. Foco. Mudar o foco. Engraçado, tem uma dinâmica, eu até contei para o Vanderlei hoje, uma dinâmica de PNL, que as pessoas andam sobre brasa. E andam sobre brasa mesmo. Eu fiquei assustado. O Vanderlei conhece meu marido se utiliza de bengala. Sim. Ele leva pelo menos uma semana para chegar daqui até a porta. Leva mesmo. Imagina ele passar em 10 metros de brasa acesa sem a bengala, sem queimar o pé. Como que é feita essa dinâmica? Simplesmente coloca a pessoa num estado tal qual ela está olhando o objetivo dela. A partir do momento que ela olha o objetivo dela, ela está com todas as energias dela e o foco ligado para aquilo. Óbvio que eu não vou dizer para a pessoa não vai sentir mais nenhuma dor no câncer, mas ela consegue, ela vai tomar os medicamentos, mas ela consegue aliviar, vamos dizer, ainda que seja um pouco, quando ela muda o foco. E mudar o foco é você encontrar alguma outra coisa que seja muito importante a ponto de o seu foco ficar virado para ela. E é claro que numa conversa como a que nós estamos tendo aqui, você não vai conseguir aprender essas técnicas. Não, porque isso aí você aprende nos treinamentos, nos cursos, né? E, gente, eu nem vendo curso, nem dou treinamento para ninguém, tá? Só para dizer que eu estou falando assim, de uma forma bem isenta. Sem dúvida, a gente sabe disso. Estou falando de uma forma bem isenta. Aqui a gente eu estou falando de uma coisa que foi legal para mim, que eu acho que seria legal todas as pessoas conhecerem isso, ajudaria, porque é muito difícil lidar com o mundo hoje. São muitos obstáculos. É muita pressão, né? Muita pressão. Muita pressão. Você tem pressão de ser magro, você tem pressão de ser bonito, você tem pressão de andar arrumado, você tem pressão de estudar, você tem pressão de trabalhar. É muita pressão. É difícil viver sem espanar. É verdade. E outra coisa, alguns estudos dizem que alguns tipos de câncer são somáticos, são de doenças psicossomáticas, isso, desculpa, fugiu a palavra. De psicossomático, de guardar rancor, de guardar raiva, de guardar tristeza. Porque isso, cientificamente, é provado que em determinados estados emocionais você gera determinadas toxinas, determinados químicas do seu organismo que tanto é que, por exemplo, se você passa por muito estresse, aquela vai gerando uma química que aquilo pode te dar um infarto. Hormônio, sim. Então, imagina, talvez a PNL ajuda para que as pessoas aprendam a se equilibrar, a se harmonizar de forma até com forma preventiva, eu diria. É verdade. Olha, nós estamos com o tempo já quase estourando. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos que aqui estiveram, né? A Gisele agradecendo, muito bom papo. Obrigada. Gostei também, gostoso bater papo. Fantástico. Gente, eu fico felicíssimo de poder ter contribuído mais esta noite, mais esta sexta-feira fria do nosso aqui de São Paulo, e aí não sei onde você está, se está frio. Se você não estiver frio, maravilha que você possa curtir uma sexta-feira maravilhosa, porque nós aqui estamos curtindo também, ainda que com frio, mas com frio a gente tira o foco do problema e vai para a sopinha. Então tá certo. Você vê que o Vanderlei estava morrendo de frio a tarde inteira. Ele distraiu aqui, tirou o foco do frio. É verdade, parei de sentir frio. É verdade. É verdade. É questão de foco. Pessoal, procurem sempre manter o foco nos seus objetivos maiores, nos seus objetivos, aqueles que vão te trazer um benefício real para a sua vida. E não um foco em um problema que você não vai conseguir resolver. Você vai somar isso a uma quantidade de informação negativa que vem da carga do dia e vai transformar a sua vida numa bela porcaria. Então faça diferente. E dê mais serviço para o senhor Vitória, não para o senhor Derrota. Dê mais serviço para o senhor Vitória e não para o senhor Derrota. Maravilha, ótima frase. A cabeça da gente é um arquivinho. Tem lá tudo arquivado, tudo que você fez que deu certo e tudo que você fez que não deu. Quando você dá serviço para o senhor Derrota, ele vai lá rapidinho, busca todas as fichinhas,
para falar, viu, você está certo, ó, você não é capaz, você não deu lei em 1900 e tanto, ó, nesse dia, tal hora, você fez um negócio, deu errado. Se você começa a dar serviço para o seu Vitório e fala, eu vou conseguir, ele vai rapidinho lá também buscar as fichinhas de coisas que você viveu e falou, vai conseguir sim, porque você já conseguiu essa vez, essa. A gente precisa parar de dar serviço para o senhor Deoto, né? Vamos dar bastante serviço para o senhor Vitória, né? Pessoal, obrigado, boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Até sexta-feira que vem, com um outro programa do É Seu Direito de Saber Jurídico, aqui no Instituto É Seu Direito de Saber. Todas as sextas-feiras estaremos aqui. Curta, compartilhe o nosso canal. Será uma bênção na vida de todos. Um abraço. Tchau. 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 Tchau, gente.